De volta com o programa Alma do Negócio, com o tema Segredo para Empreender em Família. E agora eu vou conversar com a Adriana Adler, ela é consultora de empresa familiar. Adriana, você que estava aqui nos acompanhando nessa entrevista, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Queria que você contasse um pouquinho o que você achou da história da família Murad, da Detalhes. O que te chamou a atenção? Qual é o segredo delas conseguirem um sucesso tão grande? A gente fala que em empresas familiares existe uma cola, o que realmente une. E quando isso existe, e quando isso é cultivado, é o principal segredo do sucesso. Então, acho que o que mais chama a atenção é isso, quando elas falam do respeito que tem entre si, da confiança, dessa união. A frase, cada um aqui é o chão da outra, né? É muito forte isso. E isso, já em si só, já são pilares muito importantes. Isso aliado à competência, quer dizer, elas se encontraram, cada um na sua área, claramente, tem então essa clareza de quem toca que área, e o respeito, em síntese, isso já realmente... Uma das coisas que me chamou a atenção, né, Adriana, o fato de não contar quantas horas, porque é muito comum em empresa familiar ter essa questão de, mas meu irmão trabalha menos do que eu e ganha a mesma coisa, mas o outro usou o motorista da empresa para levar um filho na escola, então eu quero também. Isso é uma das coisas que gera um desgaste. Pelo visto com elas têm uma tranquilidade, não tem essa coisa, uma competição entre elas, né? Eu acho que aqui, possivelmente, a questão de serem mulheres, homens são mais competitivos e querem estar em posições, têm uma ambição de poder diferente das mulheres. As mulheres, normalmente, não querendo ser clichê, fazer aqui um clichê, têm uma questão de colaboração e de integração muito maior, até porque vem a maternidade, cuidar de vários filhos, vem da natureza, da biologia. Então, acho que isso ajuda, mas acho que tem uma coisa aí muito maior, realmente, que está por trás, que talvez elas se dão conta, mas é quase que inconsciente, vamos dizer, uma energia boa desse respeito e da confiança. É mais para raro. Eu ia te perguntar isso, porque pela minha experiência, casos como esse, eu não consigo lembrar de muitos. Então, eu queria saber da sua experiência, o que você tem encontrado dentro das empresas familiares? Como eu atuo com consultoria, normalmente quem chama consultor é porque não está tão bem. Então, a sua amostra é meio enviesada. Então, mas a gente sabe que, e justamente a gente leva para essas famílias, se é possível, reconstruir e semeando a confiança. E quando fala confiança, a confiança são em vários níveis. Você tem confiança na competência da pessoa, confiança no compromisso, que ela não vai largar a mão, não vai abandonar ou vai cumprir aquilo que combinou, e confiança em integridade, para começar. Então, são tipos diferentes e muitas vezes você tem um tipo e não tem o outro. Aqui tem todos. É verdade, a questão da confiança, da competência, né? E aí, como lidar quando você não tem essa confiança da competência dentro da empresa? E algumas vezes tem um membro da família que acha que o outro está numa determinada função e não tem competência para isso. Essa é uma grande dificuldade em empresa familiar, porque justamente como o lado pessoal e o profissional se misturam e você não tem a coragem de falar, seja por respeito, por medo, por raiva, por alguma emoção que seja, por que impacto que isso vai causar na família, como é que a gente se encontra no Natal depois que eu pedi para demitir o primo ou o irmão, né? Ou eu quis assumir a posição do pai ou do tio. Então, é muito delicado. O fazer assim, o caminho de fato é o diálogo e combinar as regras. Porque quando você combina como vamos funcionar, o que vale para nós, é o caminho que vai ajudar a você depois poder dialogar quando surge uma situação. Possivelmente ter avaliação e
E eu acho que a questão, principalmente, que me chama a atenção das meninas, e elas contando um pouco antes, elas foram definindo as funções de acordo com a competência de cada uma. Então, uma leva mais jeito para cuidar da equipe, ficou na parte de recursos humanos, uma tem habilidades com venda, com comercial. Eu acho que o fato de começarem o negócio juntas, desde o início, propicia um ambiente mais favorável do que em alguns casos que o pai começa o negócio e os filhos começam no processo de sucessão. Queria entender de você a diferença desses dois cenários. Família a gente não escolhe, a gente nasce. Sócio a gente escolhe. Numa empresa familiar, quando você herda, aí a consciência que você pode escolher que você está lá ou não, é o passo que deveria ser feito. E não simplesmente estar lá se você é incompetente ou se você não quer. Elas se escolheram. Então, até independente de que elas começaram juntas, podia ser em momentos diferentes, mas elas se escolheram como sócias. Isso faz muita diferença. O risco, claro, hoje está tudo bem, está dando certo. Possivelmente, se uma sai, marido é transferido e é muito importante por alguma razão, enfim, alguma questão que é uma decisão que nem vem delas, mas que elas queiram acompanhar, alguma força maior que não está envolvida, não é diretamente com elas. O que acontece ali? Eles vão colocar uma outra pessoa externa à família, eles vão assumir essa posição, internamente tem gente que pode assumir. Então, assim, do jeito que está hoje, funciona bem, mas o risco é como é que planeja se acontece alguma coisa de alguém não estar lá, porque isso pode acontecer. E aí eu estava imaginando isso, você falou a questão de se escolher. No caso das 4, elas se escolheram como sócias, isso ajuda muito. Agora, eu fico imaginando no caso de um pai ou uma mãe que quer deixar, fazer a sucessão para os seus filhos, você falou, o ideal é que se perguntem se querem ser sócios. Mas eu fico imaginando a posição de um pai, como mãe, a gente gostaria que fossem partes iguais para os 3. Então, esse realmente é um assunto mais delicado no caso de empresas, quando tem essa sucessão e quando um dos filhos quer, mas não tem competência. Não é um diálogo fácil, né? Não é um diálogo fácil, mas ele é possível. Teve um caso onde um dos filhos trabalhava muito mais do que os outros, um estava fora da empresa e a irmã trabalhava na empresa, mas claramente, vamos dizer, numa posição mais júnior do que esse irmão. Esse irmão praticamente tocava a empresa. E ele queria uma remuneração diferenciada, mas como participação societária. E perguntou aos consultores. E não é consultor que define isso, não tem uma regra. Quem define isso são os sócios. Então, a família define o que é justo, o que é equilíbrio, se a participação é igual, se então ele vai ser remunerado diferente em termos de salário, de prolabore, como que ele vai perceber essa contribuição dele de uma forma diferente, para que a expectativa dele individual esteja atendida, mas também a família como um todo não se sinta lesada e, mais do que tudo isso, a empresa. Agora, acho que você tocou num ponto, né? Um diálogo como esse é fundamental, mas não é um diálogo fácil. Eu acho que esse é um outro pilar do sucesso da Detalhes, que elas são muito corajosas, né? Não é que são 1000 maravilhas e tudo são flores há 15 anos. Você vê que existe um esforço de cada uma delas, existe diálogo, discussão, existe todo tipo de desafio e elas conseguem enfrentar isso. Mas numa empresa onde esse diálogo não flui tão bem, não tem essa sintonia que a gente viu na família Moradi, como que você, como consultora, trabalha nesse sentido para criar um ambiente de diálogo? De família para família, mas você tem recursos desde preparar o terreno conversando individualmente, e aí a pessoa também vai se dando conta quais são as dificuldades e expectativas e preparando as pessoas a elas se posicionarem. Jamais o consultor é o mensageiro, mas ajudar as pessoas a tomarem consciência e posicionarem e assim poder argumentar e negociar aquilo que interessa. E aí chegarem a um consenso, e se não um consenso, porque às vezes não chegam num consenso, mas é um combinado de convivência o melhor possível. Como elas falaram, aqui dá certo e se escolheram, mas assim, a qualquer momento ou numa outra empresa, pode-se escolher algo diferente. Isso não quer dizer que é ruim. Você escolher sair não é ruim.
E um outro desafio que eu vejo na situação da sucessão, porque vamos dizer assim, elas na Detalhes, elas gostam de empreender, elas escolheram um negócio e estão lá. No caso de filhos, nem sempre é assim. Muitas vezes tem filho, como por exemplo a própria Tatiana, no caso da Detalhes, ela quis viver uma experiência em outras empresas para ter certeza que ela queria chegar, depois vir a trabalhar na família. Isso tudo tem um processo. Como é que é normalmente a aceitação de vontade diferente dos filhos? É caso a caso, porque já teve um pai sócio de empresa que falou, olha, eles podem escolher o que quiserem, contanto que seja na área farmacêutica da empresa, né? Então seja dentro da empresa, pode escolher o comercial, almoxarifado, finanças. Então assim, muitos sabem, leem, observam que a ideia é você dar essa liberdade. Normalmente os pais querem que os filhos seguem, e ao mesmo tempo, em muitos casos, você tem ao contrário, por receio dos conflitos e de dar algum problema, já coloca uma regra de que a família não entra na empresa, e lá na frente pode ter surpresa, porque aí alguém quer entrar e não pode. Não pode, ou agora você quer que entre, porque ficou sem ninguém para tocar, mas os filhos já estão afastados, estão com suas carreiras próprias e fica difícil trazer de volta. É possível, mas é bem mais difícil. Olha quantos desafios. Então, Adriana, se você for deixar aqui dicas mais importantes para o sucesso da pequena empresa familiar, baseado na sua experiência, um pouco do que você ouviu da família Murad, quais são essas dicas? Eu acho que é ter consciência de para que estão juntos. Se há essa confiança, se há esse respeito, se há competência para aquele negócio. Porque você pode ter muito amor, muito carinho, mas você não tem competência para tocar. Então, de fato encarar de frente essas perguntas, em conjunto, primeiro individualmente, mas em conjunto, avaliar isso. E avaliar isso continuamente. E combinar o jogo. Quando se tem muita confiança, quase que você não precisa combinar o jogo. Mas como você não sabe o que vem pela frente, é importante fazer isso. Como um alinhamento de expectativas, cada um falar o que espera do outro, como deseja contribuir, para deixar essas regras e essas expectativas claras, é isso? E além disso, o que espera do negócio. O que espera em termos financeiros, o que espera da sua dedicação de energia. Ok. Olha só quantos desafios da empresa familiar. O mais importante, eu acredito, que é a vontade de se desenvolver, de estar junto e de construir o sucesso da empresa. Existem casos de empresa familiar que desgasta tanta energia entre as pessoas, entre essas discussões, e perde o foco do negócio. Não existe, Adriana? A gente conhece histórias de empresas que quebraram por causa dessa discussão. Então, como lidar nessa situação? A sobrevivência da empresa e o foco no negócio. Eu acho que assim, até certo ponto, a própria família ela dá conta de sentar e conversar. Agora, um terceiro de confiança de todos pode ajudar nessa conversa, justamente porque as conversas não são fáceis. Você lida com temas que muitas vezes são tabus. Né? Então, você ter alguém ajudando nessas conversas, construir uma estrutura de governança, dependendo aí da complexidade. Quando fala governança, vai do mais simples de transparência, todos estão informados do que acontece na empresa, para que ninguém depois lá na frente fale, é uma surpresa, não sabia disso, como é que vocês combinaram, como é que vocês contrataram isso. Então, assim, são... E é comum, vamos dizer, porque... Irmãos, tem um dá o canelada no outro porque um dia você roubou o meu cachorrinho de estimação. Essas coisas da história, da família, da casa, chegam a aparecer em alguns momentos nas discussões da família, aquelas, vamos dizer, rancores da época de infância, aquelas rivalidades entre irmãos, isso interfere? Toda a dinâmica da família interfere. A boa dinâmica e a má dinâmica. Então, todos, na verdade, por exemplo, porque se uniram, também tem uma razão, possivelmente lá atrás, dessa união. Então, assim, para o bem ou para o mal, sim, interfere. É como que a empresa é o palco dessas emoções. É lá que a coisa, aonde eventualmente, em outro aspecto, não aparece, ou até aparece também, mas com certeza na empresa, vai replicar.
é um espelho do que acontece na dinâmica, sem dúvida. Algo me diz que, além do trabalho dentro da empresa, a família também deveria se cuidar com terapia para manter essas questões pessoais e familiares um pouco de fora do tema, senão a empresa pode pagar um preço caro, né? Pode, às vezes só que a gente fala, um espaço de conversa, que não chega a aprofundar tanto como uma terapia, mas só você colocar um espaço de conversa onde em parte você vai falar de coisas da empresa, em parte você vai falar de coisas desta dinâmica, e fiquei magoado porque aquele dia, ou etc., né? E você separar fóruns diferentes para essas conversas já ajudam. Olha só, então quantas dicas importantes, hein? A questão do respeito, a questão de separar a vida pessoal e profissional, vida familiar e da empresa. Adriana, quero agradecer muito a esse bate-papo, aprender aí com você. Muito obrigada. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Se tem um site? Ali está no site www.coerentia.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pelo convite. O nosso programa hoje fica por aqui. Eu agradeço a Lia Cabeleireiros, que está ali em Pinheiros, e também a Q Design, agência de branding, que desenvolveu o logotipo do programa Alma do Negócio, e o nosso site, almadonegócio.tv. Passe lá, deixe seu comentário, sua sugestão de tema. É muito importante para nós saber o que você pensa e o que você gostaria. Muito obrigada, uma boa tarde e até a semana que vem.